puder abrir comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5. Aleluia. Vamos lá no versículo 25. Vamos começar a partir do 25. Marcos 5, 25. Uma história bem conhecida já, mas que Deus vai falar conosco nessa noite de uma forma diferente. Aleluia. Vamos ler juntos então. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, algumas traduções dizem, pois dizia, confessava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Lá no 30, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem me tocou? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. No 34, Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Fique à vontade na casa do Senhor. Sabe, irmãos, o assunto de hoje que Deus quer falar conosco é que existem várias maneiras de chamar a atenção do Senhor, que nós, digamos assim, podemos chamar a atenção de Jesus e que nós não só podemos, como nós devemos chamar a atenção do Senhor. Eu não vou trazer todas as formas que nós temos que chamar a atenção do Senhor, mas eu trouxe 4 formas aqui para nós meditarmos juntos nessa noite. E a primeira delas, irmãos, é a questão de chamarmos a atenção de Deus com a nossa fé, que foi o que aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue. Então, algumas histórias na Bíblia relatam que as pessoas chamaram a atenção de Jesus de uma forma diferente, e a primeira história que eu trago aqui hoje é dessa mulher do fluxo de sangue. Vamos imaginar, essa mulher tinha uma doença incurável, ela estava no meio de uma multidão, ela tinha gastado todo o recurso dela, mas aí teve uma coisa interessante. Ela era proibida naquela época de se misturar com as pessoas, por causa dos costumes da época, por causa da lei da época. Digamos que ela estava entrando num território proibido, para tocar em Jesus, para entrar naquela multidão. Ela era considerada impura pela época, mas ela ouviu falar de Jesus, provavelmente ouviu uma pregação de Jesus, ou talvez algum vizinho, algum parente falou: olha, tem um pregador ali, um profeta, Jesus, o nome dele, ele está fazendo milagres, ele está fazendo maravilhas, você tem que conhecer ele, você tem que, ele pode curar a tua doença, quem sabe? E aí diz assim, na Bíblia, eu vou ler aqui para você, não precisa você abrir, Romanos 10, 17, olha só: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, assim que ela ouviu as boas novas, que ela ouviu o Evangelho, ela produziu uma fé no coração dela. E assim é conosco hoje também. Quando nós vemos aqui na igreja, ouvir uma pregação do irmão, do pastor, da irmã, a gente vai prestando atenção naquela palavra, abre o coração para a palavra, e a palavra vai gerando uma fé no nosso coração. Da mesma forma, quando a gente vê uma pregação no YouTube, quando a gente lê um livro cristão, quando a gente lê a nossa Bíblia, a gente vai ter a produção de fé no nosso coração. E foi o que aconteceu com essa mulher. Aí olha que interessante, mesmo com todas as circunstâncias, ela era fraca, anêmica, ela estava proibida de se misturar naquela multidão. Mesmo com tudo isso, ela ousou crer. Foi a palavra que eu anotei aqui. Ela ousou crer. É uma decisão. Eu vou crer nesse Jesus, eu vou crer nessa palavra que eu recebi e eu vou adiante. Então, irmãos, fé, eu anotei aqui, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Fé é uma certeza. E crer é uma decisão de atender essa fé gerada no nosso coração e agir sobre ela. Então foi o que essa mulher fez. A fé é uma certeza. Ninguém faz o que ela fez se não tiver certeza que ela vai encontrar algo diferente de Jesus, se ela não tivesse essa certeza. Então a fé é uma certeza e crer é uma decisão de atender essa fé que foi gerada no meu coração. Eu creio e eu vou agir sobre isso porque eu vou ser curado.
que eu vou ser tocado, que eu vou ser abençoado. Hebreus 11:1 diz assim, Hebreus 11:1: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós temos certeza então daquilo que nós estamos esperando receber, e a prova das coisas que não vemos. Então, por mais que nós não vejamos algumas coisas, algumas circunstâncias, a prova de que a gente recebeu a cura, a prova de que a gente recebeu o milagre é a nossa fé, somente a nossa fé. E o exemplo prático dessa mulher que chamou a atenção de Jesus com a fé dela foi, ela ouviu. Depois, segundo, ela recebeu fé através de ouvir a palavra. Terceiro, ela creu. Quarto, ela agiu sobre aquilo que ela havia crido. E o quinto, ela recebeu o seu milagre. Aleluia! Quem tem a fé real, irmãos, quem tem essa fé verdadeira no coração, está disposto a se arriscar, vamos dizer assim, a fazer coisas que normalmente não faríamos, que foi o caso dessa mulher. Quem aqui talvez iria fazer isso se não tivesse uma certeza de que Jesus iria te curar? Será que eu iria anêmico, doente, correndo risco de ser apedrejado, correndo risco de ser julgado na multidão, de ser preso, quem sabe? Talvez não, mas essa mulher, ela provou que ela tinha fé real, que realmente ela creu a ponto de enfrentar todos os obstáculos, as limitações dela para alcançar Jesus. E uma coisa interessante, irmãos, quando nós usarmos a nossa fé, isso às vezes vai confundir os religiosos, e vai confundir também todas as tradições. Jesus, era muito comum os fariseus criticarem Jesus por causa das curas no sábado. Então, esse era um outro exemplo. Jesus não estava preocupado com isso. Talvez os religiosos, se tivessem descoberto isso, iriam pensar, poxa, mas essa mulher nem merece ser curada, ela nem deveria estar aqui, porque ela é impura, ela está pecando em estar aqui na multidão. O que ela quer com o mestre, o que ela quer com Jesus? E é assim, irmãos, que a religiosidade opera, muitas vezes no nosso meio, coibindo os milagres, abafando os milagres e o poder de Deus. Então nós não podemos agir dessa forma, nós temos que crer e estar preparados, porque a fé ela vai sacudir a incredulidade, ela vai sacudir a tradição, ela vai sacudir justamente essa religiosidade. Então nós temos que estar preparados para isso. E quando nós usarmos a nossa fé, o último item, nós vamos chamar a atenção de Deus. Quando a gente usar a fé verdadeira, nós vamos fazer como essa mulher, que ela chamou a atenção de Deus. Imagina que tinha uma multidão ao redor dela, de Jesus, às vezes apalpando Jesus, querendo tocar no homem santo, no Messias. Eu quero tocar nele, eu quero falar com ele. E Jesus não estava dando bola. Quem fala que ele não estava prestando atenção, falando com ninguém especificamente. Mas, quando essa mulher veio, ela tocou na hora dele, aí ele parou. Opa, esse toque foi diferente. Esse toque fez com que de mim saísse o poder, saísse virtude. Aí ele perguntou, quem me tocou? Então perceba quantos toques ele tinha recebido, 30, 40, 50, mais. Mas o único toque que chamou a atenção de Jesus foi dessa mulher. Então nós temos que chamar a atenção de Deus com a nossa fé também, tocar ele de uma forma com a nossa fé que venha chamar a atenção dele, e para que dele saia virtude e a gente receba na nossa vida. Amém? O segundo tópico, irmãos, que Deus ministrou no meu coração para trazer para vocês, de como a gente deve chamar a atenção de Deus, é através da nossa busca por Deus, o nosso interesse por Deus. O nosso interesse, a nossa sede por Deus também é uma das maneiras que atraem o Senhor, e é uma das maneiras que nós precisamos impressionar a Deus, vamos dizer assim. Se você quiser abrir comigo, Evangelho de Lucas, ali pertinho, Lucas 19. Lucas 19, a partir do verso 1. Aleluia. Diz assim então: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. E quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Olha a religiosidade de novo aí pegando, e Jesus quebrando a religiosidade. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais.
Aí Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Mais uma vez um caso de um homem que conseguiu chamar a atenção de Deus. Ele era um homem que, pelo que conta a Bíblia, ele fazia coisas erradas. Ele era um cobrador de impostos e ele cobrava a mais e ficava com dinheiro. Era rico, enriqueceu às custas de corrupção, de mentira, de roubo. E ele era injusto, então, vamos dizer assim, um homem injusto, um homem que não era digno aos padrões religiosos de estar andando com Jesus, de estar recebendo a atenção de Jesus. Mas ele também, de alguma forma, assim como aquela mulher, ele soube de Jesus. Talvez ele ouviu também, estava lá por perto, ouviu Jesus falando, que impressionou a ele, a fama dos milagres, o jeito que Jesus pregava, a sabedoria dele, a gente não sabe ao certo, mas alguma coisa fez com que ele quisesse saber mais de Jesus. Poxa, eu preciso ver esse homem, eu preciso ter uma oportunidade com ele. E o que ele fez? Ele também tinha uma limitação, ele não era doente, mas ele tinha baixa estatura, e a limitação dele impedia ele de ter esse encontro que ele queria com Jesus. Então ele não deixou. Olha que interessante, ele não deixou que a limitação dele impedisse ele de buscar mais de Deus. Essa limitação dele não parou a sede dele de Jesus. E aí o que ele fez? Ele subiu numa árvore, uma figueira brava, como diz a Bíblia, para ele conseguir ver. Ele correu e disse: eu não posso perder essa oportunidade. E ele realmente viu Jesus, e Jesus já sabia que ele ia estar lá. Jesus chamou ele para ter com ele na casa, para posar na casa de Zaqueu. Veja que interessante, né? Jesus entrou na casa de um pecador, novamente, porque Jesus não está preocupado, irmãos, com a perfeição. Ele está preocupado sim com a nossa santidade, com o nosso compromisso com Ele, mas Ele está preocupado principalmente com a nossa fé e com o nosso coração, a nossa sede por Deus, a nossa vontade de crescer e conhecer mais a Ele. E aí isso deixou os religiosos confundidos, e a busca de Zaqueu teve resultado, irmãos. A nossa busca, a tua busca, a minha busca vai ter resultado também. Zaqueu teve uma transformação. Quando ele conseguiu ver Jesus, Jesus entrou na casa dele, entrou na família dele, ele se converteu. Ele disse: não, eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei errado, vou devolver até quadruplicado, porque agora eu conheci Jesus, então eu não quero mais essa vida errada. Os religiosos não entendem isso. Talvez tivessem proibido aquela mulher de ter um encontro com Jesus, que transformou a vida dela, mas Jesus não proibiu as pessoas falhas, limitadas, de estarem com Ele, porque todos nós somos limitados de alguma forma, todos nós somos falhos, e a nossa busca também vai ter resultado, irmãos, quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Outra maneira, irmãos, a terceira maneira que nós temos de chamar a atenção do Senhor, que nós precisamos chamar a atenção do Senhor, é através da nossa reverência ao Senhor, da nossa obediência, o respeito, a reverência ao Senhor. Atos 13, do 22 ao 23, diz assim: Atos 13, do 22 ao 23. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha que interessante. Deus tinha visto em Davi um homem diferente, segundo o coração dele, mas o que lhe faz entender por que ele era segundo o coração de Deus, por causa dessa parte do final, porque Deus sabia que ele fará tudo o que for da minha vontade. Ele disse, então, ele via em Davi um homem que talvez tivesse falhas, limitações, mas ia fazer tudo que fosse a vontade do Senhor, ele está disposto a obedecer ao Senhor, a reverenciar ao Senhor. Nós sabemos que a Bíblia fala que o salmista Davi ele dizia assim: o zelo pela casa do Senhor me consumiu. Então a Bíblia relata que ele era uma pessoa muito preocupada com as coisas de Deus, o cuidado da casa do Senhor, se tinha o melhor material para construir, se tinha tudo em ordem para cumprir a lei do Senhor, para transportar a arca, tudo com cuidado, com reverência. Ele queria construir o maior, o mais bonito templo para o Senhor. Então ele demonstrava assim uma reverência ao Senhor. Mas, como todos os personagens e como nós não somos perfeitos, e ele não era perfeito, tanto que ele, em um dado momento da história, ele pecou e cometeu coisas graves, né, que poucos conseguem talvez ter a coragem de fazer. Ele participou de um adultério, participou de um homicídio, assassinando a mulher de Batseba, assassinando o marido de Batseba, para estar com ela. E a diferença é que quando o profeta Natan veio até ele para conversar com ele, para repreendê-lo, dizer que ele estava andando no caminho errado, ele podia ter feito como outros reis, outros governantes faziam, mandar prender o profeta que falava algo contra o rei, mandar torturar o profeta, calar o profeta, mas ele não, ele tinha um temor, uma reverência, um respeito às coisas de Deus, ele respeitava os homens de Deus.
E quando o profeta falou para ele que ele estava errado, que ele tinha cometido um grande pecado, ele se arrependeu. É verdade, ele falou, ele concordou, ele foi jejuar, ele foi rasgar as vestes, ele foi se humilhar diante de Deus, porque ele não queria perder a presença de Deus. Então Davi era um homem que procurava obedecer a palavra, que tinha um respeito e uma reverência ao Senhor. E a gente sabe que Davi foi um homem vitorioso, foi um homem abençoado, e que ele também chamou a atenção de Deus desde lá atrás, quando Deus viu que ele tinha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. E o quarto ponto em que nós precisamos chamar a atenção de Deus é através da nossa entrega, quanto nós honramos o Senhor. A nossa honra, a nossa entrega, a nossa dedicação ao Senhor também vai chamar a atenção dele de uma forma diferente. Lá em Mateus, capítulo 26, dos versos 6 ao 13, nós vamos ler mais um episódio de uma pessoa, de uma mulher que chamou a atenção de Jesus de uma forma diferente. Mateus 26, dos 6 ao 13. Aleluia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então olha que interessante. Essa mulher chamou a atenção de Deus com uma oferta dela, podemos dizer assim. Nesse caso foi uma oferta material, foi uma oferta em que ela gastou dinheiro, um bem que ela tinha, e deu o que ela tinha de melhor. Não era provavelmente uma mulher rica, mas deu o que ela tinha de melhor para agradar o Senhor, para perfumar o Senhor. Porque ela tinha uma honra pelo Senhor, ela tinha uma entrega, ela queria dar o melhor para Ele. E isso fez com que Jesus declarasse aquilo que nós lemos ali no 13, versículo 13, que aonde quer que as boas novas fossem anunciadas, seria lembrada essa mulher, porque não foi pouca coisa a honra que ela, digamos assim, que ela prestou ao nosso Senhor Jesus. E aí de novo, né, irmãos, Jesus entrava na casa dos leprosos, entrava na casa de cobradores de impostos, abençoava pessoas de outros povos, de outras religiões. Jesus não é religioso. Jesus, ele veio para trazer uma nova aliança para as nossas vidas, ele veio para trazer a nossa vida debaixo da graça, nos conduzir debaixo da graça. Não quer dizer, irmãos, como eu sempre digo, que Jesus é liberal, que não existem leis espirituais que nós devemos seguir, mas quer dizer que Jesus, ele não é um religioso, ele não é como os fariseus, ele sempre condenou os fariseus. Jesus é gracioso, Jesus é misericordioso, Jesus é amor, ele sabe quem tem fé, ele sabe quem tem o coração inclinado para ele, e ele galardoa aqueles que buscam a ele, como diz a palavra. Então, irmãos, quando uma coisa interessante dessa mulher fazendo essa oferta ao Senhor, é que quando nós vamos fazer algo mais para Deus, assim como surgiu críticos para essa mulher, e o pior, críticos que andavam com Jesus, que eram discípulos dele, nós temos que nos preparar, porque também vai surgir críticos para nos criticar, para dizer que a gente está exagerando, para dizer que nós estamos ficando fanáticos, para dizer que não, tudo bem fazer uma oferta, mas esse valor é demais, mas todo dia na igreja é muito tempo. Então nós temos que nos preparar. Se aconteceu na Bíblia, vai acontecer nas nossas vidas também. E o importante é que para Jesus aquela oferta, aquela entrega chamou a atenção dele. Muitas vezes, irmãos, a gente vai conseguir honrar o Senhor de maneira material. Deus vai nos abençoar e a gente vai fazer a nossa melhor oferta aqui no altar. Às vezes, quem sabe, a gente pode trazer uma oferta para a igreja, como eu posso dizer assim, uma decoração, um amplificador, um instrumento, que nem até o nosso irmão trouxe, abençoa a nossa igreja, e que Deus abençoe ele também. Mas nós também podemos ofertar de outras maneiras. O nosso perfume pode ser o nosso serviço, nós limparmos a casa do Senhor com o nosso maior zelo, nós trazemos a palavra na casa do Senhor, nós trazemos o louvor na casa do Senhor, nós orarmos para as pessoas, nossos irmãos que precisam.
nós estarmos no ministério de intercessão, orando pelo nosso pastor, orando pelas nossas lideranças. Tudo isso, irmãos, é visto como uma maneira de honra. E da mesma forma que também nós honramos o nosso pastor, nós honramos os nossos irmãos, nós honramos a nossa liderança. A Bíblia compara isso a nós estarmos honrando o próprio Senhor. Que quando nós sabemos honrar as nossas lideranças aqui terrenas, nós também demonstramos que sabemos nos submeter à liderança e honrar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar hoje para os irmãos, um pouco mais breve, mas trazendo essas 4 direções que Deus deu para que nós chamássemos a atenção dele. Amém? Quem crê nessa palavra? Quem recebe? Aleluia! Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra para o pastor Fernando. Amém, glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Quero convidar você, amados, a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 34.